Livro 3. Felicidade extraordinária. Capítulo 9. O portão se abre. Numa estradinha estreita perto do Lago Edison, comecei a caminhar para o interior, para uma região que Sócrates mencionara certa vez, para dentro e para o alto, rumo ao âmago das regiões desertas. Sentia que ali nas montanhas encontraria a resposta, ou morreria. De certa maneira, ambas as hipóteses estavam corretas. Galguei as pradarias, por entre picos de granito, abrindo caminho pelos arvoredos densos de pinheiros e abetos, subindo cada vez mais a região do lago superior onde havia pumas, cervos e pequenos lagartos, que corriam para as rochas ao sentir a minha presença. Acampei pouco antes do anoitecer. No dia seguinte, subi mais, atravessando grandes campos de granito acima da linha das árvores. Escalei enormes penedos, atravessei gargantas e ravinas. À tarde colhi raízes comestíveis e amoras, e deitei junto a uma fonte cristalina. Pela primeira vez em muitos anos eu me sentia contente. No final da tarde, caminhei pelas regiões ermas, atravessei as florestas cerradas, de volta ao acampamento. Então preparei a lenha para a fogueira da noite, comi outra porção de alimento e meditei sob um pinheiro altaneiro, entregando-me às montanhas. Se elas tivessem algo a me oferecer, eu estava pronto para receber. O céu escureceu e sentei-me diante do fogo crepitante, aquecendo mãos e rosto quando, das sombras, saiu Sócrates. Eu estava nas vizinhanças e então decidi dar uma passada. Disse ele. Incrédulo e encantado, abracei-o e nos jogamos no chão, rindo e nos sujando. Limpamo-nos e nos sentamos junto à fogueira. Você quase não mudou, velho guerreiro, nem parece que passou tanto tempo. Ele parecia mais velho, mas seus olhos cinzentos ainda faiscavam. Você, por outro lado. Ele abriu um sorriso largo, examinando-me. Parece bem mais velho e não muito mais esperto. Diga-me, aprendeu alguma coisa? Suspirei, contemplando o fogo. Bem, aprendi a fazer o meu próprio chá. Coloquei uma pequena chaleira na grelha improvisada e preparei o chá condimentado, usando ervas que encontrara na caminhada daquele dia. Eu não esperava companhia, ofereci a ele minha xícara e tomei o meu chá, numa pequena tigela. Finalmente, as palavras saíram aos borbotões. Enquanto falava, o desespero que eu contivera durante tanto tempo explodiu. Nada tenho a lhe oferecer, Sócrates. Ainda estou perdido, não estou mais próximo do portão do que quando nos conhecemos. Eu o decepcionei e a vida me decepcionou. A vida me partiu o coração. Ele mostrou-se radiante. Sim. O seu coração está partido, Dan, partido e aberto para revelar o portão, brilhando dentro dele. Esse é o único lugar para onde você não olhou. Abra os olhos, palhaço, você já está quase chegando. Confuso e frustrado, eu só consegui ficar ali, sem iniciativa. Só que tranquilizou-me. Você está quase lá, está bem perto. Agarrei-me ansiosamente às palavras dele. Perto do quê? Do fim. Senti o medo causar-me arrepios na coluna por um instante. Entrei rapidamente no meu saco de dormir, e Sócrates desenrolou o seu. Minha última impressão naquela noite foi causada pelos olhos do meu mestre, brilhantes, como se estivessem olhando através de mim, através da fogueira, para outro mundo. Aos primeiros raios de sol matinal, Sócrates já estava de pé, sentado junto a um regato próximo. Juntei-me a ele e permaneci em silêncio por algum tempo, atirando seixos na água e ouvindo o ruído que causavam. Silencioso e atento, ele voltou-se para me observar. Nessa noite, depois de um dia de caminhadas, banhos de rio e de sol, Sócrates quis saber de tudo o que eu pudesse me lembrar desde que o vira. Falei durante 3 dias e 3 noites. Esgotei minha memória. Sócrates praticamente não falou, exceto para fazer alguma pergunta rápida. Logo depois de o sol se pôr, ele fez um gesto chamando-me para sentar junto a ele ao pé do fogo. Permanecemos em silêncio, o velho guerreiro e eu, pernas cruzadas sobre a terra fofa, no alto de Sierra Nevada. Sócrates, todas as minhas ilusões se despedaçaram e parece que nada restou para ocupar o lugar delas. Você me mostrou a inutilidade da busca. Mas, e o caminho do guerreiro pacífico? Não é um caminho, uma busca. Ele riu, deliciado,
e sacudiu-me pelos ombros. Depois de todo esse tempo, finalmente você fez uma pergunta interessante. A resposta está bem na sua frente. Todo o tempo eu lhe mostrei o caminho do guerreiro pacífico, não o caminho para o guerreiro pacífico. Enquanto trilha o caminho, você é um guerreiro. Nos últimos 8 anos você abandonou o estado do guerreiro para poder procurá-lo. Mas o caminho é agora, sempre foi. Então, o que faço? Para onde vou? Quem se importa com isso? Ele bradou alegremente. O tolo é feliz quando seus desejos são satisfeitos. Um guerreiro o é sem motivo nenhum. É isso que faz da felicidade a disciplina maior que tudo o que lhe ensinei. Felicidade não é algo que você sente, é o que você é. Entramos mais uma vez em nossos sacos de dormir, e o rosto de Sock brilhou à luminosidade alaranjada da fogueira. Dan. Chamou ele baixinho. Essa é a sua tarefa final, e será para todo o sempre. Esteja no mundo com felicidade, sinta-se feliz, seja feliz, sem motivo nenhum. Então você poderá amar e fazer o que deve ser feito. Eu estava ficando sonolento. Meus olhos se fecharam, e eu disse baixinho. Mas, Sócrates, certas coisas e pessoas são difíceis de se amar, parece impossível ser sempre feliz. Os sentimentos mudam, Dan. Às vezes, você sofre, às vezes, você é feliz. Mas debaixo de tudo isso lembre-se de que a perfeição inata da sua vida se manifesta. Esse é o segredo da felicidade racional. Com essas palavras, adormeci. Sócrates acordou-me delicadamente pouco depois do amanhecer. Temos uma longa caminhada pela frente. Disse. Em seguida, partimos rumo a um território mais alto. O único sinal da idade ou do coração frágil de Sock era a subida mais lenta. Mais uma vez, lembrei-me da vulnerabilidade e do sacrifício do meu mestre. Nunca mais poderia ter certeza de meu tempo com ele. À medida que subíamos, recordei uma história estranha que até aquele momento eu nunca compreendera. Uma mulher santa caminhava à beira de um penhasco. Várias centenas de metros abaixo, ela avistou uma leoa morta, cercada pelos filhotes chorosos. Sem hesitar, ela saltou do penhasco para que eles tivessem o que comer. Talvez em outro lugar e em outro tempo, Sócrates fizesse a mesma coisa. Subimos mais, e em silêncio durante grande parte do trajeto, atravessando regiões rochosas e com poucas árvores, até chegar aos picos superiores, acima da linha das árvores. Sócrates, para onde vamos? Perguntei, quando sentamos para um descanso rápido. Vamos a um outeiro especial, um lugar santificado, o platô mais alto que há por aqui. É o cemitério de uma primitiva tribo americana, tão pequena que os livros de história não registram sua existência. Mas é um povo que existiu e trabalhava na solidão e na paz. Como sabe disso? Foram meus ancestrais. Agora vamos, temos que alcançar o platô antes do anoitecer. Nesse ponto eu estava disposto a confiar em Sócrates, porém, tinha a impressão perturbadora de que estava em grave perigo e de que Sock estava me escondendo algo. O sol estava ameaçadoramente baixo. Sócrates apertou o passo. Respirávamos com dificuldade, saltando e escalando os penedos mergulhados em sombras. Sócrates desapareceu numa fenda entre dois penedos, e eu o segui por um túnel estreito formado por rochas enormes, depois novamente para o ar livre. Se tiver que voltar sozinho, usará esta passagem. Disse-me. É a única entrada ou saída. Comecei a fazer perguntas, mas ele me fez calar. O céu estava bem escuro quando empreendemos a subida final. Lá embaixo estendia-se uma depressão em forma de tigela, cercada de penhascos altos, já imersos na sombra. Descemos até essa depressão, e seguimos direto para uma crista pontiaguda. Já estamos perto do cemitério. Indaguei, nervoso. Estamos sobre ele. Disse Sócrates. Entre os fantasmas de um povo antigo, uma tribo de guerreiros. O vento começou a fustigar-nos, como se enfatizasse as palavras de Sócrates. Então ouvi um som muito estranho, semelhante a um gemido humano. Que diabo de vento é esse? Sem responder, Sócrates estacou diante de um buraco negro no penhasco e disse: Vamos entrar.
Meus instintos assinalavam desesperadamente o perigo, mas só que já havia entrado. Acendi a lanterna, deixei o vento lamuriento para trás e segui a silhueta fracamente iluminada de Sócrates no interior da caverna. A luz instável da minha lanterna revelava abismos e fendas, cujo fundo eu não conseguia enxergar. Só que, não me agrada ser enterrado nos confins desta montanha. Ele me lançou um olhar fulminante. Mas, para meu alívio, dirigiu-se para fora, para a entrada da caverna. Não que isso adiantasse, fora estava tão escuro quanto dentro. Acampamos ali, e Sócrates retirou da mochila uma pilha de pequenas achas de lenha. Achei que poderíamos precisar. Disse. Logo a fogueira crepitava. As sombras de nossos corpos, estranhas e retorcidas, dançavam loucamente na parede da caverna enquanto as chamas consumiam as lenhas. Apontando para as sombras, Sócrates disse: Essas sombras na caverna são uma imagem primordial de ilusão e realidade, de sofrimento e felicidade. Eis uma história antiga, popularizada por Platão. Era uma vez um povo que passou toda a vida na caverna das ilusões. Depois de várias gerações, acreditava-se que as sombras, projetadas nas paredes, eram a substância da realidade. Apenas os mitos e as histórias religiosas falavam de uma possibilidade mais auspiciosa. Obcecado pelas sombras, o povo acostumou-se a elas, tornando-se prisioneiro dessa realidade sombria. Contemplei as sombras e senti o calor da fogueira em minhas costas. Sócrates prosseguiu. No decorrer da história, surgiram abençoadas exceções entre os prisioneiros da caverna. Aqueles que se cansaram do jogo das sombras, que duvidaram delas, que não se satisfaziam mais com elas por mais altas que estivessem. Esses passaram a buscar a luz. Poucos afortunados encontraram um guia que os preparou e os levou para além de toda ilusão, para a luz do sol. Fascinado com a história, observei as sombras dançando contra as paredes de pedra, a luz amarelada da fogueira. Só que continuou. Todos os povos do mundo, estão presos nas cavernas de suas próprias mentes. Os poucos guerreiros que veem a luz, que encontram a liberdade renunciando a tudo, podem rir por toda a eternidade. E você é um deles, meu amigo. Isso parece inatingível, só que, e de certa forma, assustador. Isso está além do alcance e do medo. Quando acontecer, você verá que é apenas óbvio, simples, comum, desperto e feliz. É apenas a realidade, que está além das sombras. Permanecemos sentados num silêncio que só era interrompido pelo ruído da lenha crepitante. Observei Sócrates, que parecia esperar algo. Eu estava apreensivo, mas a luminosidade fraca do amanhecer, revelando a entrada da caverna, reanimou meu espírito. Mas então a caverna mergulhou novamente na escuridão. Sócrates pôs-se de pé rapidamente e caminhou até ela. Eu o segui. O ar recendia ozônio quando saímos. Senti a eletricidade estática eriçar os pelos da minha nuca. Então começou a tempestade de raios. Sócrates girou nos calcanhares e fitou-me. Relâmpagos riscavam o céu. Um raio caiu nos penhascos à distância. Rápido! Disse Sócrates, com uma ansiedade que eu nunca percebera antes. Não resta muito tempo. A eternidade não está muito longe. Naquele momento, a antiga sensação tomou conta de mim, o pressentimento, que nunca me enganava, alertou-me. Cuidado! A morte está à espreita. Então Sócrates falou com uma voz sinistra e estridente. Rápido, entre na caverna. Comecei a procurar a lanterna na mochila, mas ele gritou. Corra! Mergulhei na escuridão e encostei-me à parede. Quase sem respirar, esperei por ele, mas ele havia desaparecido. Eu estava prestes a chamá-lo, quando de repente alguma coisa apertou-me o pescoço como um torno, quase me fazendo perder a consciência, arrastando-me para o fundo da caverna com uma força esmagadora. Sócrates! Gritei. Sócrates! O aperto em meu pescoço afrouxou, para dar início a uma dor muito pior, minha cabeça estava sendo comprimida por trás. Gritei repetidas vezes. Pouco antes de o meu crânio se espatifar com a pressão enlouquecedora, ouvi a voz inconfundível de Sócrates. Esta é sua última viagem. Com um estalo horrível, a dor desapareceu.
Desabei no chão da caverna com um baque surdo. A lanterna acendeu, e por um instante pude ver Sócrates de pé junto de mim, olhando-me fixamente. Então ouvi o ruído de um trovão em outro mundo. Foi então que eu soube que estava morrendo. Uma de minhas pernas pendia flácida sobre a borda de um buraco fundo. Sócrates empurrou-me para o precipício, para o abismo, e eu caí, ricocheteando e batendo nas rochas, mergulhando nas entranhas da terra. Por fim, caí por uma abertura e fui lançado para fora da montanha, saindo na luz do sol, onde meu corpo, espatifado, caía num giro frenético até pousar na campina verde e úmida. O corpo tornara-se um monte de carne, retorcido, quebrado. Abutres, roedores, insetos e vermes vieram alimentar-se da carne em decomposição que outrora eu imaginara ser eu. O tempo passava cada vez mais rápido. Os dias eram fugazes e o céu mudava num piscar de olhos, alternando-se entre luz e trevas, luzes bruxuleantes que rapidamente se transformavam num borrão. Então os dias tornaram-se semanas, e as semanas, meses. As estações mudaram, e os restos do meu corpo começaram a dissolver-se no solo, enriquecendo. As neves congeladas do inverno cevaram meus ossos por um tempo, mas com a sucessão das estações em ciclos sempre mais rápidos, os ossos se transformaram em pó. Com o alimento oferecido pelo meu corpo, flores e árvores cresceram e morreram naquela campina. Por fim, até a campina desapareceu. Eu me tornara parte dos abutres que haviam feito um festim sobre a minha carcaça, parte dos insetos e roedores e parte de seus predadores, num grande ciclo de vida e morte. Tornei-me seus ancestrais, até eles também serem devolvidos à terra. O Damilman que vivera muito tempo desaparecera para sempre, num momento fugaz no tempo, mas eu não mudei durante os séculos. Agora eu era eu, a consciência que tudo observava, que era tudo. Todas as minhas partes separadas continuariam para sempre, em eterna mutação, sempre renovadas. Agora eu percebia que o ceifeiro implacável, a morte que Damilman tanto temia, fora sua grande ilusão. E que sua vida também fora uma ilusão, um problema, nada além de um incidente divertido, quando a consciência estava esquecida de si mesma. Enquanto Dan estava vivo, ele não cruzara o portão, não percebera a sua verdadeira natureza, vivera só imortalidade e medo. Mas eu sabia. Se ele soubesse o que sei agora. Fiquei deitado no chão da caverna, rindo. Recostei-me na parede e contemplei a escuridão, mas sem medo. Meus olhos começaram a ajustar-se à penumbra, e vi um homem de cabelos brancos sentado ao meu lado, sorrindo. Então, revi tudo novamente, milhares de anos antes, e por um instante fiquei triste com meu retorno à forma mortal. Foi então que percebi que não tinha importância, que nada poderia importar. Aquilo me pareceu muito engraçado, tudo parecia engraçado. Comecei a rir. Olhei para Sócrates. Nossos olhos tinham um brilho de êxtase. Eu sabia que ele sabia que eu sabia. Lancei-me para ele e abracei-o, dançamos pela caverna, rindo loucamente da minha morte. Depois arrumamos nossas coisas e descemos a encosta da montanha. Atravessamos a passagem, caminhamos por ravinas, campos e penedos, em direção ao acampamento. Não falei muito, mas a toda hora desatava a rir, porque todas as vezes que olhava em torno para a terra, o céu, o sol, as árvores, os lagos, os riachos, compreendia que tudo isso era eu, que não existia separação de nenhum modo. Ao longo de todos esses anos, Damilman crescera, lutando para ser alguém. Falar sobre o passado. Dan fora alguém preso numa mente medrosa e num corpo mortal. Bem, pensei, agora voltei a ser Damilman, e é melhor acostumar-me com isso por mais alguns segundos da eternidade, até que também passe. Mas agora eu sei que não sou apenas um pedaço de carne, e esse segredo faz muita diferença. Eu não tinha palavras para descrever o impacto dessa percepção. Simplesmente, eu estava desperto. Assim, acordei para a realidade, livre de qualquer propósito, de qualquer busca. O que poderia ser a busca? Todas as palavras de Sócrates ganharam vida com a minha morte. Esse era o supremo paradoxo, toda a graça e a grande mudança. Todas as buscas, todas as realizações, todos os objetivos eram igualmente divertidos e igualmente desnecessários. A energia percorria o meu corpo.
Eu transbordava de felicidade e explodia em gargalhadas, a gargalhada de um homem exageradamente feliz. Assim fomos descendo, passando pelos lagos mais elevados, sob a sombra das árvores e mergulhamos na floresta fechada, em direção ao riacho onde acampáramos há 2 dias, ou 1000 anos. Eu havia perdido todas as minhas regras, os meus princípios, o meu medo, lá nas montanhas. Eu não podia mais ser controlado. Que punição poderia ameaçar-me? Contudo, apesar de não ter um código de conduta, eu sentia o que era estar equilibrado, o que era adequado e o que era amor. Eu era capaz de uma ação amorosa e nada mais. Ele dissera isso. Que poder poderia ser maior? Eu havia perdido a minha mente e caíra no meu coração. O portão finalmente se abrira e eu entrara aos trambolhões, rindo, porque isso também era uma piada. Era um portão sem portão, outra ilusão, outra imagem que Sócrates tecera na trama de minha realidade, como me prometera há muito tempo. Finalmente, eu vira o que havia para ver. O caminho prosseguiria, infinitamente. Mas agora ele estava banhado em luz. Escurecia quando chegamos ao acampamento. Acendemos uma fogueira e fizemos uma refeição leve de frutas secas e sementes de girassol, o que sobrara de minhas provisões. Só então Sócrates falou, a luz da fogueira bruxuleando em nossos rostos. Você vai perdê-la, sabia? Perder o quê? A sua visão, ela é rara, ela só é possível mediante um conjunto improvável de circunstâncias, mas é uma experiência, portanto, você a perderá. Talvez seja verdade, Sócrates, mas que importância tem? Dei uma risada. Também perdi a minha mente e acho que não conseguirei encontrá-lo em parte alguma. Ele soergueu as sobrancelhas, surpreso e satisfeito. Bem, então parece que o meu trabalho com você está concluído. A minha dívida está paga. Uau! Sorri. Quer dizer que hoje é o meu dia de formatura. Não, Dan, é o dia da minha formatura. Ele pôs-se de pé, colocou a mochila nas costas e se afastou, mergulhando nas sombras. Estava na hora de voltar para o posto, onde tudo começara. De certa forma, eu sentia que Sócrates já estava lá, esperando por mim. Ao amanhecer, arrumei a mochila e desci a montanha. A viagem de volta durou vários dias. Peguei uma carona até Fresno, depois segui a 101 até San José, em seguida cheguei a Palo Alto. Difícil acreditar que deixara o apartamento há poucas semanas como um alguém desesperançado. Desfiz a mochila e fui para Berkeley, às 3 horas da tarde, muito antes do início do turno de Sócrates. Estacionei em Piedmont e percorri o campus a pé. As aulas haviam começado recentemente e os estudantes estavam ocupados em ser estudantes. Desci a Telegraph Avenue e observei os vendedores. Por onde eu passava, as lojas de tecidos, os mercados, os cinemas e as salas de massagem, todos representavam à perfeição aquilo que acreditavam ser. Caminhei até a universidade, depois percorri a Chatuk, cruzando as ruas como um fantasma feliz, o espírito de Buda. Queria sussurrar ao ouvido das pessoas. Acordem! Acordem! Logo esse que você acha que morrerá, por isso, acorde e alegre-se por saber disso. Não há necessidade de busca, a realização não leva a parte alguma. Não faz diferença, portanto, seja feliz agora. O amor é a única realidade do mundo, porque tudo é um, sabe? E as únicas leis são o paradoxo, o senso de humor e a mudança. Não existe problema, nunca existiu e jamais existirá. Abandone a sua luta, livre-se da mente, jogue fora suas preocupações e relaxe no mundo. Não é preciso resistir à vida, basta fazer o melhor. Abra os olhos e veja que você é muito mais do que imagina. Você é o mundo, você é o universo, você e todo o mundo também. Tudo é o maravilhoso jogo de Deus. Acorde, recupere o humor. Não se preocupe, apenas seja feliz. Você já é livre. Eu queria dizer isso a todos que encontrava, mas, se o fizesse, poderiam achar que eu estava louco, ou mesmo que eu era perigoso. Eu conhecia a sabedoria do silêncio. As lojas estavam fechando. Em poucas horas, começaria o turno de soque no posto. Dirigi-me às colinas, saltei do carro e sentei-me na borda de um penhasco, de onde podia contemplar a baía.
Contemplei a cidade de São Francisco à distância e a Golden Gate. Eu podia sentir tudo aquilo, os pássaros em seus ninhos nas matas no outro lado da Baía de Maren. Eu sentia a vida da cidade, os amantes se abraçando, os criminosos trabalhando, os voluntários sociais fazendo o que podiam. E eu sabia que tudo aquilo, compaixão e crueldade, altos e baixos, sagrados e profanos, tudo se encaixava no grande jogo. Todos representavam seus papéis muito bem. E eu era tudo aquilo, cada partícula daquilo. Contemplei os confins do mundo e amei. Fechei os olhos para meditar, mas percebi que agora eu estava sempre meditando, com os olhos bem abertos. Depois da meia-noite fui até o posto. A campainha tocou anunciando a minha chegada. Meu amigo saiu do escritório iluminado e aquecido, aparentando robustos 50 anos, magro, rijo, gracioso. Ele foi até a janela do carro, sorrindo, e disse: Completo o tanque? A felicidade é um tanque cheio, respondi, e fiz uma pausa. Onde eu ouvira isso antes? Do que eu precisava me lembrar? Enquanto só que punha gasolina, limpei as janelas. Em seguida, estacionei o carro atrás do posto e entrei no escritório pela última vez. Era um lugar sagrado para mim, um templo inverossímil. Nessa noite, a sala parecia estar eletrizada, algo estava acontecendo, mas eu não sabia o que. Sócrates enfiou a mão na gaveta e estendeu-me um grande caderno de notas, rachado e ressecado pelo tempo. Nele havia anotações escritas com letra cuidadosa e bem desenhada. É o meu diário, registros da minha vida, desde que era jovem. Ele responderá a todas as perguntas que você não fez. Agora é seu, é um presente. Já lhe dei tudo o que posso. Agora depende de você. Meu trabalho terminou, mas você ainda tem muito a fazer. O que pode faltar? Sorri. Você escreverá e ensinará. Levará uma vida normal, aprendendo a permanecer normal num mundo agitado, ao qual, de certa maneira, você não pertence mais. Continue normal e poderá ser útil aos outros. Sócrates levantou-se da cadeira e alinhou sua caneca cuidadosamente ao lado da minha sobre a mesa. Fitei-lhe a mão. Ela brilhava mais do que nunca. Estou me sentindo muito estranho. Disse ele, surpreso. Acho que tenho que ir. Posso fazer alguma coisa? Indaguei, pensando que ele estava com problemas no estômago. Não. Contemplando o espaço como se a sala não mais existisse, ele caminhou lentamente até a porta onde se lia, privativo, abriu-a e entrou. Fiquei pensando se ele estaria bem. Senti que nosso tempo nas montanhas o consumira, contudo ele estava brilhando como nunca. Como de hábito, Sócrates não tinha nenhuma lógica. Continuei no sofá, olhando para a porta, à espera de sua volta. Gritei da porta. Ei, Sócrates, você está brilhando como um vagalume esta noite. Jantou um peixe elétrico. Quero convidá-lo para o jantar de Natal. Você daria uma decoração fantástica para minha árvore. Pensei ver um clarão de luz sob a fresta da porta. Bem, uma lâmpada queimada poderia apressar o negócio. Só que, vai passar a noite inteira aí. Pensei que os guerreiros não sentissem dor de barriga. Passaram-se 5 minutos, depois 10. Continuei sentado, segurando o valioso diário em minhas mãos. Chamei repetidas vezes, mas apenas o silêncio foi a resposta. De repente, percebi. Não era possível, mas eu sabia que acontecera. Pus-me de pé de um salto e corri até a porta, abrindo-a com tanto ímpeto que ela bateu na parede de ladrilhos com um ruído metálico, que ecoou no banheiro vazio. Lembrei-me do clarão de luz, minutos antes. Sócrates entrara brilhando naquele banheiro e desaparecera. Permaneci ali durante um bom tempo, até ouvir a campainha familiar, em seguida uma buzina. Saí, mecanicamente, enchi o tanque, peguei o dinheiro e dei o troco de meu próprio bolso. Quando voltei ao escritório, percebi que nem calçara os sapatos. Comecei a rir, meu riso tornou-se histérico, em seguida, silenciei. Sentei-me no sofá, sobre o velho cobertor mexicano agora em farrapos, desintegrando-se, e percorri a sala com os olhos. O tapete amarelo desbotado pelos anos,
a velha escrivaninha de Nogueira e o reservatório de água. Vi as duas canecas, a de Soque e a minha, ainda sobre a escrivaninha, e por último a cadeira vazia. Então falei com ele. Onde quer que aquele velho guerreiro malicioso estivesse, eu lhe daria uma última palavra. Bem, Soque, aqui estou, entre o passado e o futuro, novamente flutuando entre o céu e a terra. O que eu poderia lhe dizer? Obrigado, meu mestre, minha inspiração, meu amigo. Sentirei a sua falta. Adeus. Saí pela última vez do posto, sentindo apenas surpresa. Eu sabia que não o havia perdido, não verdadeiramente. Eu precisara de todos aqueles anos para enxergar o óbvio. Que Sócrates e eu jamais fôramos diferentes. Todo aquele tempo, tínhamos sido um só e o mesmo. Percorri os caminhos ladeados de árvores do campus, atravessei a enseada e fui além dos arvoredos sombreados, continuando no caminho, a caminho de casa.